Bom dia, bem-vindos a mais um espaço de entrevista da JTV. Em estúdio temos connosco José Luís Moreira da Silva, presidente da Associação de Sociedades de Advogados de Portugal e sócio da SRS. É exatamente enquanto porta-voz dos escritórios que nos vem falar sobre os desafios que enfrentam as sociedades. Muito bom dia, Dr. José. Afinal, o que é que preocupa uns managing partners deste momento? Bom, temos variedíssimas preocupações, infelizmente, mas também derivadas das grandes oportunidades que temos, ou seja, deste relançar da economia, o que importa também um relançar das atividades das várias sociedades de advogados. Mas isso faz-nos repensar os problemas que já tínhamos antes da pandemia e os novos desafios que vêm com esta situação pandémica. Tivemos agora, muito recentemente, o nosso congresso das Sociedades de Advogados de Portugal, do Centro Cultural de Belém, onde estiveram presentes mais de 150 colegas e onde tivemos a oportunidade de debater exatamente isso. Tivemos, por exemplo, um painel sobre os novos desafios nas relações de trabalho, que é algo que nos preocupa a todos, na medida em que com o advento do teletrabalho, que claramente veio, exato, que veio para ficar, pelo menos numa situação, como diz, híbrida, ou seja, haverá com certeza alguns colegas que regressarão e outros colegas que se manterão pelo menos alguns dias por semana em casa, em regime de teletrabalho, e por isso há que estabelecer aqui um bom relacionamento entre todos, principalmente aqueles que não estão presentes nos escritórios, e manter com isso uma boa relação profissional e com eles. E por isso esse é um grande desafio, o desafio das novas relações de trabalho existentes nos escritórios, algo que já nos vinha preocupando. Criar iniciativas também para manter a cultura da empresa. Exato. Não é? As sociedades de advogados são sociedades de profissionais e por isso é preciso que estejamos todos em conjunto a trabalhar, a discutir ideias, a partilhar conhecimentos, porque senão tínhamos, os advogados em prática individual, que estão nos seus escritórios sozinhos a trabalhar para o seu cliente. Não é essa a relação de uma sociedade de advogados, em que vários colegas profissionais se juntaram para praticar em conjunto a sua atividade profissional. E por isso não estarem todos presentes no escritório, estarem uns ausentes, mesmo que seja alguns dias por semana, coloca necessariamente alguns problemas de grupo, de participação, de troca de ideias, de criação de um elo comum para desenvolver os objetivos da sociedade, e por isso claramente foi. Que soluções é que são encontradas para tentar fazer essa unificação? Muito investimento num segundo problema que temos, que é a parte digital, mas muito investimento na parte digital, a criação de novos métodos de relacionamento, não manter toda a gente sempre em teletrabalho, mas fazer uma rotatividade, permitir alguns dias por semana, não toda a semana, são alguns das medidas que foram discutidas no nosso congresso pelos diretores de recursos humanos, como podendo ser uma solução para o futuro. Mas, enfim, eu acho que é uma aprendizagem ainda em comum, que vamos testando e vendo como é que funciona. Não é? Há pouco falava do segundo problema do digital. Como é que é um problema neste momento? Ou melhor, um investimento? É isso, o problema é o investimento, não é? O valor avultado do investimento, não é? Com esta situação tornou-se ainda mais premente, algo que já estava a ser feito, por isso a maior parte dos advogados já estavam a investir fortemente no digital, e isso, aliás, foi uma das razões que permitiu não haver uma grande disrupção na nossa atividade durante a pandemia, mas é um investimento grande, é um investimento que se impõe às sociedades e que é fundamental, e que não é só na compra de hardware ou de novo software, mas numa nova visão para a nossa atividade.
Nós tínhamos muito ainda, enfim, então se pensarmos no meu tempo quando eu comecei, ainda a caneta e o papel. Enfim, hoje isso já não existe, nem a caneta, nem o papel. E por isso pensar como é que foi dado esse salto e como é que vai ser dado esse salto ainda mais no futuro, não é? Há imensas soluções que hoje estão a ser pensadas, há várias soluções que vários escritórios de advogados já estão a desenvolver, algumas delas importadas de outras jurisdições, dos Estados Unidos, de Inglaterra, e que por isso precisam de ser adaptadas à nossa maneira de ser e até à nossa legislação. Falamos de quê, por exemplo? Não só de meios digitais de inteligência artificial, exato, a aplicação de algoritmos que nos permite, por exemplo, numa due diligence legal em que é preciso analisar centenas, se não milhares de documentos, e foi dado um caso, por exemplo, de uma sociedade que está a analisar neste momento milhares de documentos, o que numa situação antes do digital e antes da inteligência artificial seria extremamente penoso, incluiria dezenas de colaboradores a analisar esses milhares de documentos, e hoje isso passa no software que imediatamente detecta a palavra-chave que chama a atenção para determinadas situações e faz isso em segundos. Não é? E por isso são realmente evoluções enormes que nos permitem, obviamente, dar uma poupança e uma mais-valia ao nosso cliente. O nosso cliente não tem que estar a pagar horas de trabalho inúteis quando pode ter o mesmo resultado realizado por um software. Pronto. E sem erro, não é? E sem erro, que uma pessoa, obviamente, poderá sempre fazer, até pelo cansaço, um erro aqui ou ali, deixar passar um documento. E o digital, estas soluções de software novas não têm isso, não é? A partir do momento em que estão testadas e adaptadas à nossa legislação e à nossa língua também, que é o que tem sido também um desafio grande, porque às vezes inicialmente os softwares têm mais inglês. Português do Brasil, ou quando vem português, vem português do Brasil, e a terminologia não é a mesma, por isso tem sido esse trabalho que tem vindo a ser feito. Mas o grande problema ainda é o custo excessivo, ou seja, isto está na disponibilidade de grandes sociedades de advogados que têm essa disponibilidade financeira para realizar estes investimentos. Estamos a falar de, em alguns casos, centenas de milhares de euros. Eu queria perguntar se a ASAP tem exatamente noção de quanto é que gastam, e falo, lá está, dos grandes, eu presumo, com estes softwares, sistemas de inteligência artificial, hardware também, quanto é que gasta por ano, por exemplo? Não temos valores concretos, mas serão sempre para cima de centenas de milhares de euros, não é? E em alguns casos estaremos a falar também em 500 mil ou mais. Eu recordo, por exemplo, um número evidente que já lá vão bastantes anos, quando a SRS foi recriada quando nos cindimos da sociedade Siemens & Siemens inglesa, na qual tínhamos uma parceria em 2009, e já na altura nós ficámos com o software que era extraordinariamente avançado para a época, porque era o software que os nossos colegas ingleses utilizavam, e o valor de investimento nessa altura já foi superior a 600 mil euros, por isso em 2009. Estes investimentos são elevadíssimos e não param, porque estão sempre a melhorar, está sempre a ser necessário fazer novos updates e novas melhorias, e por isso é realmente não é só o custo inicial, mas depois a atualização Exato, muito intensivo. E por isso tem vindo a ser discutido no seio da ASAP se não haverá aqui alguma forma de ser a própria ASAP a adquirir e desenvolver algum software, permitindo com isso dar possibilidade às sociedades de advogados, nossas associadas mais pequenas ou médias, também poderem aceder a esse tipo de aplicações que de outra forma seria muito difícil terem a capacidade financeira para isso. Estão a formar uma equipa para desenvolver software interno. Seria isso que estamos a discutir entre nós na ASAP, como uma das hipóteses para poder democratizar um pouco estas novas melhorias. Estamos a falar de que horizonte temporal, por exemplo, a avançar esta ideia? Precisaremos pelo menos ainda, estamos muito no início, precisaremos pelo menos de mais um ano.
Muito obrigada. E este investimento leva-nos a uma terceira grande discussão e um terceiro grande problema que temos e que também foi discutido neste painel, que é a carga fiscal. E a iniquidade existente relativamente à carga fiscal para as sociedades de advogados. É um tema que retomaremos agora numa Muito segunda bem. parte. Eu passo agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir para uma segunda parte desta entrevista. Regressamos à emissão com o advogado José Luís Moreira Silva, presidente da ASAP e sócio da SRS. Doutor, há pouco falava na carga fiscal, este é claramente um problema que já vem de longe, não é? Para as sociedades de advogados, mantém-se. Mantém-se e cada vez mais agravado, porque começa a constituir, neste momento, uma situação de completa desigualdade relativamente a outras sociedades profissionais. Se no início, e compreende-se que no início era uma solução justa e equilibrada para o início das sociedades de advogados, no início dos anos 80, quando elas começaram a ser formadas em Portugal, a primeira lei é de 79, e por isso depois começaram as situações informais de reuniões de colegas advogados em trabalho em conjunto, começaram a ser formalizadas em verdadeiras sociedades de profissionais, sociedades de advogados, apenas no início dos anos 80. E nessa altura podia-se compreender que estávamos a falar de pequenas sociedades com 2, 3 colegas, enfim, uma ou duas um pouco maiores, mas que não excediam 10 colegas. Estamos a falar a própria, hoje, PLMJ ou Moraes Leitão, quando começou, era isto, não é? Era isto, não era a realidade fantástica que hoje temos, que ombreia com outras sociedades de advogados no estrangeiro. E por isso, pequenas sociedades de advogados em que, no fundo, o Estado criou um regime fiscal que era perfeitamente adequado, um regime em que os lucros da sociedade eram repartidos pelos vários profissionais, pelos sócios, e eram tributados na sua esfera pessoal. Pronto, em sede de IRS e não em sede de IRC. Pronto, o que era perfeitamente compreensível e que ainda hoje, pelos estudos que nós temos vindo a fazer, ainda hoje é perfeitamente aceitável e normal para sociedades dessa dimensão, ou seja, para sociedades de advogados pequenas ou médias, ainda de apenas 20 advogados, por exemplo, nessa ordem. Para essa dimensão continua a fazer sentido? Continua a fazer totalmente sentido. Até porque a taxa, por exemplo, de IRC ou as taxas de IRS correspondentes também não serão muito diferentes. Por isso continua a fazer perfeitamente sentido. Agora, para as sociedades de advogados, que começamos cada vez mais a ter em Portugal, de 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300 advogados, é claramente algo que já não tem sentido. Esse tipo de sociedades, e a nossa associação, a Associação das Sociedades de Advogados, tem tudo, tem desde sociedades até familiares, marido e mulher, 2 pessoas, com os filhos, até sociedades desse tamanho, de quase 300 advogados, em que já são empresas, na verdade, são constituídas como empresas, têm os problemas das empresas e, no fundo, querem ser tratadas como uma empresa. Quando falamos em investimentos brutais que são necessários no digital, de centenas de milhares de euros, quando estamos a pensar, por exemplo, na internacionalização, que tanto pedem a toda a economia portuguesa que faça uma internacionalização. Criar e o nosso mercado alvo é claramente o mercado dos países de expressão portuguesa, Angola, Moçambique, Brasil, outros países da África, até mesmo em Macau ou Timor-Leste, onde já várias sociedades de advogados portuguesas têm escritórios parceiros. Isso significa também um volume de investimento extraordinariamente grande. Por que acha que nunca houve essa atualização? Nunca houve esta atualização porque parou no tempo, não é? Se há das coisas mais conservadoras é o Ministério das Finanças e dentro do Ministério das Finanças o Fisco. E isto parou no tempo, ainda olha para as sociedades de advogados como sociedades de pequena, média dimensão, em que os sócios se confundem com a própria sociedade.
e não consegue ver que a realidade hoje em dia mudou radicalmente, em que temos verdadeiras empresas que precisam de fazer investimentos muito elevados em inovação, em descarbonização, em internacionalização, para a criação de mais e mais postos de trabalho, e que não consegue fazer isso com a situação fiscal que tem. E porquê? Eu digo só 2 ou 3 constrangimentos para ser evidente. Primeiro, é evidente que tributar em IRS empresas não tem qualquer sentido, senão não existia o IRC. Por isso o IRC é para tributar empresas, o IRS é para tributar pessoas. Ora, se isto é uma empresa, tem todo o sentido que seja tributado como IRC. Primeiro ponto. Mas depois, a desigualdade e a iniquidade criada é brutal, porque hoje em dia, cada vez mais, sociedades profissionais são tributadas como sociedades comerciais normais, falando de médicos, criam sociedades comerciais, engenheiros, economistas, criam sociedades comerciais normais, contabilistas, sociedades comerciais normais. Ficou apenas os advogados e os solicitadores impedidos de criarem sociedades comerciais. E por isso têm que ser sociedades civis. Não tem qualquer sentido sermos as únicas sociedades profissionais em Portugal que estão impedidas por lei de se transformar em sociedades comerciais. Por isso, essa primeira desigualdade, ou seja, nós, comparados com médicos, advogados, com médicos, economistas, enfim, as outras profissões, porque esta disparidade entre nós? Não há razão nenhuma justificativa, material. Segundo, e ainda mais grave, é que com as regras da União Europeia, Portugal foi obrigado a deixar entrar em Portugal, e normalmente e justamente, as sociedades de advogados estrangeiras, que se podem estabelecer em Portugal e exercer a sua atividade enquanto sociedades da União Europeia, liberdade de estabelecimento. Ora, em Espanha, em França, em Inglaterra, agora a Inglaterra já saiu, mas tem um acordo que ainda lhe permite alguma liberdade de estabelecimento. Mas Espanha, Alemanha, França instalam-se em Portugal com os seus regimes próprios. E os seus regimes próprios são de sociedades comerciais tributadas como qualquer empresa nesses países. Ou seja, cria-se aqui uma desigualdade ainda maior, porque já não é só uma desigualdade entre sociedades profissionais, advogados com médicos ou engenheiros, mas dentro da própria profissão. Por exemplo, a nossa sociedade, que é portuguesa, a concorrer com uma sociedade inglesa que se estabeleça aqui em Portugal, não está no mesmo pé de igualdade. Eles têm outra situação financeira derivada de um regime fiscal diferente que lhes permite fazer investimentos que nós não temos essa capacidade. Ora, esta situação total de desigualdade é que tem que ser combatida, porque começa a ser quase uma concorrência desleal. E vislumbra uma resolução deste problema? A questão neste momento, bem, a curto prazo é impossível porque não há governo neste momento. E o Parlamento tem iminência de... Exatamente. Sim, mais uns dias e já nem Sim, Parlamento. mas fala em 2022. Mas, enfim, mantemos a esperança porque já negociamos isto há muitos anos, a própria Ordem dos Advogados está connosco e tem-nos acompanhado. Já tínhamos um acordo formal com a Autoridade Tributária relativamente a uma proposta que apresentámos. E por isso, tecnicamente, estava correto, tinha sido considerado correto pela Autoridade Tributária, que no fundo passa pura e simplesmente pela criação, em vez de uma imperatividade do regime do IRS, uma opção pelo regime do IRS, ou seja, como disse há pouco, as pequenas sociedades ainda têm totalmente interesse em manter o regime atual, por isso não é uma obrigatoriedade agora todos sermos transferidos para o regime do IRC, é só aquelas que no fundo entendem que pode ser benéfico para si, e por isso temos aqui uma situação de direito de opção. As sociedades optam ou por manter-se no IRS ou passarem para a sociedade comercial com o regime do IRC. Farão as suas contas e verão aquilo que é melhor. E estamos sempre a falar, e por isso que a Autoridade Tributária também não colocou nenhum óbvio, porque, enfim, o montante de rendimento fiscal que aqui está em causa é extraordinariamente reduzido. Por isso não é por aqui que haverá qualquer impedimento. Tudo aquilo que os vários governos, não é só este atual que vai cair, mas os anteriores, com quem temos discutido, é sempre uma questão
estranha de política, porque, infelizmente, no código do IRS, esta nossa situação fiscal está classificada com um nome que politicamente não é o mais correto. Transparência fiscal. E o Governo que nos tem dito é como é que pode ser que nós agora acabamos com a transparência fiscal das sociedades de advogados. Que nome é que lhe vão dar? Pronto. Por isso não pode ser transparência fiscal. Vamos, obviamente, manter toda a transparência. Uma empresa que é tributada em IRC tem a mesma transparência fiscal que tem uma pessoa tributada em IRS. Por isso é claramente um nome que não corresponde à realidade. E por isso que nós não falamos mais desse nome, o que queremos é um direito de opção de sermos tratados como empresas que somos. E por isso aqueles que quiserem passem a ser tratados em IRC e passar a estar em igualdade de circunstâncias. E com isto, vejam um exemplo muito concreto que nos penaliza fortemente. Os rendimentos que retiramos da sociedade não são imediatamente entregues aos sócios das sociedades de advogados e não são por uma razão muito simples que acontece em qualquer empresa. É preciso investir. É preciso investir em software, é preciso investir em parcerias no estrangeiro, é preciso criar novos postos de trabalho e, por isso, o dinheiro que é o nosso rendimento do exercício da atividade na profissão não vem tudo para casa, claro. Não vem tudo para o nosso bolso, tem que ficar na sociedade. Ora, no regime do IRS, nós somos tributados na mesma como se tivéssemos recebido esse dinheiro que nunca vamos receber. Certo, enquanto que no IRC, claramente esse dinheiro é da sociedade e por isso não é tributado. Certíssimo. Muito obrigada. Tempo agora para o nosso último intervalo. Voltamos já a seguir para a última parte desta entrevista. Bem-vindos de volta à nossa entrevista no âmbito do Quem é Quem, o Anuário da Advocacia de Negócios em Portugal. Temos connosco o advogado José Luís Moreira da Silva, presidente da ASAP e sócio da SRS. Doutora, como é que viu o facto do bastonário da Ordem dos Advogados dizer que haverá uma fiscalização mais acesa das contas de depósitos das sociedades? Vejo, enfim, como perfeitamente normal. As sociedades de advogados hoje não são obrigadas a divulgar as suas contas. Para nós, por exemplo, pessoalmente, em termos de SRS, não é qualquer problema, porque desde que fomos criados com a saída acima da cima, era auditada por uma auditora internacional e nós mantivemos isso. Por isso nós somos auditados pela Pricewaterhouse, por isso temos as nossas contas perfeitamente auditadas. Não é obrigatório. Agora, se a Ordem quiser fazer essa fiscalização, primeiro tem que ter atenção que tem que mudar os estatutos da Ordem, porque essa matéria não está prevista. E, por isso, não pode fazer uma coisa sem ter uma lei que lhe permita. Agora, por isso, acho perfeitamente natural e por mim, pessoalmente, não oponho nada a isso, nem a Associação se opõe claramente a essa fiscalização e a essa transparência, que é uma evolução, diria mesmo, natural. Se queremos ser empresas, temos de ter essa situação perfeitamente natural. Acha que esse tema ainda é um elefante na sala das Não, acho que não é elefante nenhum. Hoje em dia, cada vez mais, até diretórios internacionais divulgam uma estimativa. Não serão, com certeza, valores exatos e valores ao cêntimo, mas são já valores muito aproximados e correspondem às realidades de cada uma das sociedades. E por isso é algo que já é bem conhecido de todo o mercado. E que perspectivas é que tem mais para este setor e também para as boutiques? Eu acho que cada vez mais há espaço para todos. É o que se passa, aliás, numa sociedade desenvolvida, em que a economia funciona normalmente, em que temos espaço mais que suficiente para sociedades pequenas, que no fundo não querem crescer, são aquilo que são, têm os seus clientes bem definidos, e para sociedades médias ou maiores. Tudo tem a ver com nem a sua ambição, mas o seu objetivo, a sua finalidade, os seus valores, que são fixados por cada uma das sociedades. Daí a diversidade é sempre boa e por isso há lugar para todos. Se uma sociedade não pode ser coartada no que pretende fazer. Se eu quiser crescer para 300, 500, 1000 advogados, como outras sociedades internacionais, não devo ser proibido de o fazer, nem devem ser impostas condições que me impeçam materialmente de poder fazê-lo. Que é o que existe agora. Que é o que existe hoje em dia, desde logo a questão fiscal que vimos há pouco.
Por isso deve-me ser permitido fazer o que eu quero fazer. E se eu quero manter-me pequeno, mantenho-me pequeno, sem problema nenhum e sem nenhum constrangimento. Se eu quiser ter outro, ser um full service, ter todas as áreas de prática, desenvolver várias áreas de indústria, pronto, deixem-me fazer isso. Uma das maiores questões, como sabe, que está em discussão, enfim, agora o diploma vai cair com a dissolução da Assembleia da República, que é esta alteração das ordens, relativamente às ordens profissionais, mas também ligado à multidisciplinaridade, ou seja, a criação ou não de sociedades multidisciplinares, que o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados proíbe, obriga, aliás, de uma exceção permitida, muitas vezes não se diz isso, mas é verdade, que a diretiva da União Europeia que pretende instalar sociedades multidisciplinares em todos os Estados-membros, tem exceções e, por isso, permite que haja exceções. E, ao abrir essa exceção, Portugal impediu que as sociedades de advogados fossem sociedades multidisciplinares. A nossa perspectiva é bastante aberta relativamente a isso, já o escrevi, aliás, em artigos publicados. Não somos contra. Embora a ordem é muito contra, pelo menos esta ordem é muito contra, eu forçosamente não sou contra. E porquê? Porque, lá está, se queremos fazer isso, por que não, desde que seja devidamente regulado. E dizer, mas isso não é possível ser regulado. Não é, nós vemos aqui ao lado, em Espanha, há sociedades multidisciplinares e não é um tema. Não é um tema que advogados partilhem uma sociedade com economistas ou engenheiros. Não é um tema, ou com contabilistas. Em França existem. Em França existem, na Alemanha existem. Por isso, noutros Estados-membros já existem sociedades multidisciplinares com os mesmos problemas que aqui são apontados, problemas de conflitos de interesse, problemas de deontologia, de regras profissionais, desde que, isso está também na diretiva, desde que cada uma dos sócios de uma determinada profissão esteja adstrita à sua ordem profissional e às suas regras da profissão, sejam deontológicas, seja de conflitos de interesse, obviamente que não há qualquer problema numa sociedade multidisciplinar. Falava nesta alteração aos estatutos da ordem, também se falou muito agora da questão do mestrado, no acesso à profissão. Qual é a sua visão sobre esse aspecto? Não sei se já evoluiu para trás e para a frente, não é? Quando foi instaurado em Portugal, também no seguimento dos regulamentos europeus, o licenciamento de Bolonha reduziu para 3, 4 anos as licenciaturas e depois permitiu os mestrados, quer os científicos, quer os profissionais. A Ordem também, lembro-me perfeitamente que andou ali sem decidir muito bem se considerava que se inscreviam na Ordem só com a licenciatura, se com a licenciatura e o mestrado. Pronto, depois optou-se pela licenciatura depois de uma primeira fase em que estava a exigir o mestrado. Mas também porque as licenciaturas inicialmente estavam previstas para 3 anos, mas quase todas se fixaram nos 4 anos, o que relativamente a uma licenciatura anterior a Bolonha, que era de 5 anos, também não é muita a diferença. E devo dizer que realmente um jurista não é um advogado. Um jurista, quando sai da sua licenciatura, com a sua licenciatura concluída, está ainda longe de ser um advogado. Ele vai aprender a ser advogado com o estágio, com a sua integração na profissão, aprendendo com o seu patrono, aprendendo se estamos aqui no âmbito de uma sociedade de advogados, aprendendo no âmbito da sociedade de advogados e vai aprendendo a ser advogado, aprendendo as regras da profissão, aprendendo as regras de ontologia e por isso é isso que é preciso. Por isso, sinceramente, se é 3 anos, se é 4, se é 5, importa-me pouco. Somos uma profissão liberal e uma profissão liberal significa que é o mercado que vai dizer se um advogado é bom ou é mau, se tem clientes, se não tem clientes e se vai se ingrar ou não. Não é o grau académico. E não é tanto o grau académico. Já não vou para os casos limites como o Reino Unido, em que nem é preciso ser licenciado em Direito. Pronto. E por isso qualquer licenciatura serve. Depois tem que ter um estágio que é um bocadinho maior, com cadeiras de Direito, e depois faz o exame à ordem, ao correspondente da ordem, e pronto, e entra ou não entra na profissão. Já não, acho isso também um bocadinho talvez exagerado, mas
dizer se é 3 ou 4 ou 5 anos. Como a enfim, diferença não é por assim tão aí. significativa. Não é por aí, Há claramente. pouco falámos nos diplomas que caíram, no fundo. Estava à espera deste chumbo do orçamento para 2022? Não, sinceramente não estava, não é? Não estava. Eu julgava que o Governo tinha o seu apoio parlamentar suficiente, pelo menos para mais os 2 anos finais da legislatura. Mas enfim, isso não aconteceu. ainda veremos as razões porque estiveram por trás, porque isso não aconteceu. Mas também lhe devo dizer com toda a sinceridade, manter uma situação de paz podre nunca é boa. E se realmente as situações estavam, como estávamos a verificar na construção deste orçamento, que o Partido Socialista estava a ter que ceder tudo e mais alguma coisa para conseguir obter os votos suficientes para passar no orçamento, eu acho que a melhor solução foi realmente as eleições antecipadas. Não é? Muito bem, muito obrigada. E chegamos assim ao fim desta entrevista. Obrigada por nos ter acompanhado desse lado. Continua a seguir diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.